O canal Audiolivro 48 apresenta o livro O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas. Por Christian Dunker e Cláudio Tebas. Parte 2. 12. Diálogo, elogio ou julgamento. O prefixo grego dia, presente em diálogo, remete a atravessar, como em diâmetro, a linha ou medida que atravessa o círculo. Logos, do grego, conhecimento ou significado, mas também discurso e razão. Assim, diálogo quer dizer o significado que atravessa. Dialogar é, portanto, empenhar-se para que o significado, do que o outro diz, e do que o outro sente chegue até você. Nosso entendimento comum identifica muito a escuta com o diálogo. Quando há diálogo, as pessoas se escutam, colocam-se no lugar do outro, e fazem a palavra passar de um lado para o outro, de tempos em tempos, o que os linguistas chamam de passagem de turno. Tem gente que quer ficar com a bola só para si, prejudica o diálogo, porque não passa o turno. Tem gente que se assusta quando está com a bola, por isso fala para se livrar dela, nem sempre respeitando o tempo e a extensão do que queria dizer, o que também prejudica o diálogo. Há outras pessoas que, enquanto o outro está com a bola, saem da situação, ocupando-a com falsas interjeições, como ou entendo, quando, em verdade, não se dedicam a receber com cuidado e atenção o que o outro está falando. Tudo se passa então, como se já soubesse o que o outro vai dizer. Vemos assim que, ao contrário do senso comum, um bom diálogo acontece quando as pessoas não se entendem perfeitamente, ou seja, quando se estranham dizendo o que dizem, ou estranham o que o outro disse. Um erro de principiante na arte da escuta é achar que quando estamos escutando ao mesmo tempo nos comunicamos perfeitamente, em uma espécie de conexão pela qual as palavras se tornam prescindíveis, porque a informação flui por uma espécie de canal mental de circulação direta. Ao contrário, nessas situações o que muito frequentemente acontece é cada um aceitar, cuidar e trocar turnos em volta do mal-entendido. É por isso que um psicanalista como Jacques Lacan dizia que o equívoco é a essência da comunicação. Quando não há equívoco, não há escuta. Isso não ressoa perfeitamente, como a arte do palhaço e suas trapalhadas, equívocos e desentendimentos. Vamos imaginar uma situação. Você adora cães e, batendo papo com alguém, essa pessoa diz o contrário, que ela os detesta. A partir do seu referencial, provavelmente você vai julgá-la com os mais variados adjetivos. Insensível, chata, desumana, etc. A conversa pode acabar por aí. Mas, você pode optar pelo diálogo e perguntar por que ela não gosta de cachorros. E então ela te explica que quando tinha 3 anos, o cachorro da vizinha mordeu na perna e ela levou 20 pontos. Neste exato instante aconteceu o diálogo. 11 Ou seja, o significado do não gostar te atravessou, evitando que você, que já estava julgando o outro por chatice e insensibilidade, evite sentenciá-lo injustamente. O diálogo traz para o seu tribunal interno, antes composto somente pela sua promotoria, e por um juiz não muito imparcial, você mesmo, a parte que faltava no julgamento. A voz do outro. Escutar o outro presume que ele possui suas razões, seus motivos e está determinado por certas causas. Você não consegue se impedir de julgar? Então o faça bem feito. Observe que, nos tribunais, o réu sempre tem o direito de apresentar sua versão. Se você quer manter o julgamento no horizonte, que tal levar em conta o ponto de vista do outro? A maior parte dos juízos que firmamos são mais rápidos do que deveriam, mais reativos e, portanto, mais defensivos. Uma variante importante do diálogo é o debate. Do francês antigo, débattre, significa lutar. Junção do prefixo de, ou seja, completamente, combatre, bater, golpear. Como em embrater, bater contra, cravar. A etimologia da palavra diz tudo. Debater é lutar, golpear, bater completamente. Esse modelo de conversa supõe, portanto, que o outro é um adversário, um oponente que precisa ser derrotado. Em vésperas de eleições, nunca assistimos na TV a um diálogo dos candidatos, em que eles pudessem trocar experiências e aprender uns com os outros, visando um bem maior, o qual sempre será o coletivo.
O que vemos é um ringue em que um candidato procura golpear o outro, visando o bem individual, a sua eleição. Em culturas competitivas como a nossa, esse é o modo de conversa vigente. Gastamos boa parte da nossa energia no esforço por convencer o outro do nosso ponto de vista, por ter a última palavra, por se sair melhor, por sair por cima. Daí que sejam tão comuns o uso de expressões do tipo "vou além", mais que isso, não é bem assim. Associamos o diálogo à cooperação, e à construção, e o debate ao antagonismo, e à competição. Esses dois polos da fala possuem seu correlato em termos de escuta. Há uma atitude mais compreensiva da escuta, que se orienta para a construção de sentidos compartilhados, e uma escuta mais adversativa, em que o ouvinte atenciona, desequilibra ou descompleta o sentido proposto. Enquanto a escuta compreensiva é vertical, aceitando profundamente o dito como dito, o dado como dado, a escuta adversativa amplia a dinâmica horizontal da conversa. Se a escuta compreensiva explora o assentimento por meio de um sei, ou de um entendo, a escuta adversativa introduz um mas, ou um por outro lado. Quando sentimos que o assunto está prestes a morrer, é possível que falte adversatividade. Quando percebemos que a conversa é infinita, e não vamos chegar a lugar algum, provavelmente é porque há excesso de adversatividade. Um escutador medíocre deixa perceber que todos os elogios e razões que ele atribui ao outro, e que ele coloca antes do mas, são falsos e hipócritas. Um bom escutador encontra razões realmente inusitadas para compartilhar com o outro a própria adversidade, deixando claro que ela é uma contradição que pode não estar acontecendo entre uma e outra pessoa, mas nas coisas mesmas. Que um e outro têm pontos de vista distintos, mas a própria realidade é indiferente a esses pontos de vista, e ela pode ser adversativa para ambos. Se você tem uma tendência para juiz ou promotor, se acha que isso é muito arraigado para ser alterado, considere a possibilidade de exercer sua função com maior rigor, ou seja, escute longamente as provas dos dois lados, os testemunhos, as dúvidas, as evidências da perícia. Escute o advogado de defesa, considere o direito de pedir vistas. Revendo todos os passos da acusação, convoque as testemunhas oculares, acolha todas as informações com todo o tempo e parcimônia científica que o caso merece. Não dispense as oitivas, como são chamadas as sessões dedicadas a ouvir os envolvidos em um caso. Então, o que estamos vendo é que o julgamento pode ser um modelo metafórico para a experiência de escuta, desde que não o identifiquemos com a emissão de pareceres e sentenças, mas com o lento e tantas vezes interminável processo que envolve constituir um advogado, formalizar uma queixa, traduzir essa queixa em uma linguagem pública e universal, estabelecer um fórum, convocar testemunhas, criar o diálogo entre promotor e defesa, convocar jurados, especialistas, deixar que eles falem longamente, até que, enfim, e depois disso, alguma conclusão emerja. Perceba que um julgamento presume uma estrutura dialogal. Primeiro fala a acusação, depois a defesa, segue-se a réplica, daí a tréplica. Consulte seus arquivos. Fale com colegas e verifique a jurisprudência. Não se esqueça de ler os chamados romances policiais da literatura, para comparar casos reais conexos e exemplos raros, que a ficção explorou ad nauseam. Tudo isso para nunca, nunca mesmo, sentenciar antes do devido processo. 13. Porque o sapato do palhaço é grande. Uma vez por ano promove um processo de 5 dias para investigação da linguagem do palhaço. São encontros abertos a qualquer pessoa, não exclusivos para artistas cênicos. Na verdade, a cada vez, os grupos têm sido mais ecléticos. Executivos, engenheiros, gente de marketing e de recursos humanos, educadores, psicólogos, donas de casa e, sim, atores e palhaços. Logo no primeiro dia, eu já lanço a pergunta: por que o sapato do palhaço é grande? Essa questão é repetida várias vezes ao longo dos 5 encontros. À medida que o grupo vai se sentindo mais livre e confiante, os participantes começam a verbalizar suas respostas. O sapato do palhaço é grande, porque o coração dele é grande também. Para ele poder ir mais longe. Para ele não se esquecer de sentir o chão. Para ele não cair com as bordoadas da vida. Para ele parecer engraçado. Para ele tropeçar e cair.
para ele parecer com uma criança, para todo mundo rir dele. Eu adoro observar quanto essas respostas revelam como cada participante vai sendo afetado pelo intenso processo. Só no último dia eu falo qual é a minha resposta. Ela é simples e concreta. O sapato do palhaço é grande, porque não é dele. A concretude da colocação guarda uma metáfora. O palhaço simboliza nossa natureza humana, essencialmente despossuída, errante e perdedora. Somos despossuídos tanto, porque é assim que viemos ao mundo, quanto, porque as posses que acumulamos ao longo da vida são provisórias. Elas criam nossos papéis e nossas identidades, mas o palhaço e o psicanalista estão aí para nos lembrar de que nós não somos nada disso. Dizemos até mesmo que temos um corpo, e não que somos um corpo. A lembrança dessa condição de vulnerabilidade é muito importante para definir a primeira condição de abertura para a escuta, que vimos no palhaço e no psicanalista, é uma atitude ética e política. O primeiro passo para escutar é se despossuir de seus personagens, de suas prerrogativas, de seus direitos, de sua língua, de seu circo neurótico particular. Diante da incômoda pergunta sobre o que nós somos, escondemos atrás das tarefas e dos caminhos necessários para termos não apenas bens materiais, mas também simbólicos: roupas, carros, títulos e cargos. Como diz Eduardo Galeano, a sociedade vive num estado de pânico de não chegar a ter o que se deve ter para chegar a ser. De fato, para muitas pessoas é preciso ter muito para poderem se sentir seguras para renunciar ou ceder à função simbólica do possuir. Geralmente, uma vida não é suficiente para ter o necessário para não precisar mais ter. Lembremos que o palhaço faz rir pelo que ele é, não pelo que ele tem. E assim também ocorre com o psicanalista, mas com um adicional lacaniano. O verdadeiro psicanalista é aquele que trabalha com seu dizer e não com seu ser. Ou seja, o psicanalista que escuta está mais interessado em ajudar seus pacientes do que em ser um grande psicanalista. Ele está centrado nos seus analisantes, não em si mesmo e nas prerrogativas de saber. Somos também errantes, porque nosso lugar é provisório e precário. Estamos aqui de passagem, como diz a música, e, para viajar é preciso sair de si, abandonar nossa cultura e a posição em que nos sentimos seguros e confirmamos nossos personagens e identidades. Somos psicanalistas e palhaços, enfim, perdedores, porque durante nossa viagem, vamos inevitavelmente deixando coisas para trás. Projetos, ideias, experiências, amores, épocas da vida e até sonhos. Vamos perder nossa jovialidade, nosso tônus, nossos dentes, nossos cabelos, nossos pais. Se tivermos sorte, nossos filhos é que nos perderão. Não é por outro motivo que Lacan dizia que os psicanalistas são o rebotalho, o resto, o resíduo, da sociedade. Parecia estar se referindo também aos palhaços. Só compreendendo e aceitando isso, o aprendiz de palhaço ou de psicanalista conseguirá baixar as guardas, tirar algumas das máscaras que vestimos no dia a dia e substituí-las pelo pequeno nariz vermelho. Se nada nos pertence, não há o que ser defendido. A consciência disso confere enorme poder àquele que se sabe perdedor. O que tem a perder aquele que sabe que não tem nada. É a partir desse estado que o palhaço exercita sua escuta do outro e do mundo. Estado de potência desguarnecida. Estou aqui, inteiro, aberto e disponível. A gente chama a exposição da combinação única que cada um faz, com o seu jeito de conduzir a sua errância, de lidar com sua dispossessão e de enfrentar suas perdas por um nome: vulnerabilidade. 14. 7 regras para ser melhor escutado. Na atitude preliminar de escuta, em geral, vale a regra da reciprocidade. Ou seja, se você quer confiança, confie; se você quer autoridade, atribua autoridade; se você quer proximidade, ofereça proximidade. Há alguns exercícios que favorecem a experiência de vulnerabilidade e abertura para a experiência, necessárias para uma boa escuta. 12 Esses procedimentos permitem que a gente se vulnerabilize, possibilitando que o acolhimento do outro aconteça mais facilmente, e que com ele nos tornemos melhores hospedeiros das palavras dos outros e das nossas próprias.
Tais procedimentos estão baseados na aplicação deste princípio geral de reciprocidade ao campo da fala e da escuta. 1. Falar em primeira pessoa. Nada de começar por a gente acha, nossa empresa pensa ou nós ficamos com a impressão. Primeira pessoa é eu, no singular. Eu achei, eu fiquei com a impressão. A vulnerabilidade começa por assumir para si, e não sumir de si. Falar em primeira pessoa é um antídoto natural para um terrível vício dos não escutadores. Falar pelo outro, colocar palavras em sua boca, antecipar sentidos, conclusões por procuração e intenções opostas. Sem contar que apropriar-se das palavras que o outro teria dito, ou antecipar intenções nos outros, é uma forma de violência e de intrusão indevida sobre o silêncio dele. Falar pelo outro, tomar seu lugar de fala, desautoriza e minora o seu interlocutor. Ao privá-lo de suas próprias palavras, você o silencia no sentido de amordaçá-lo. É possível que a partir disso a conversa se torne um conjunto de correções irritantes de parte a parte, como por exemplo: não ponha palavras em minha boca, não foi isso que eu quis dizer, não é isso que está em questão, não é isso que importa. A pessoa começa a se defender de você, e não só do que você diz ou pensa. Preste atenção. Se algum dos envolvidos na situação de escuta está começando reiteradamente suas frases com um não, algo está errado na estrutura da brincadeira. Experimente mudar o sentido do discurso, ou criar um silêncio de ruptura ou reinício de conversa. Fazer isso ajuda a assumir a responsabilidade sobre o que se sente. Por exemplo, você pode afirmar: estou triste, porque você viajou, deixando no ar que o outro criou um estado desagradável para você. Em vez disso, a formulação poderia ser: estou triste porque eu necessito me sentir seguro e sua viagem me desestabilizou. Sobre a primeira situação, você não pode agir muito, é o outro quem tem que voltar de viagem, enquanto isso você vive a ausência dele passivamente. Ao contrário, no segundo caso, você tem uma tarefa pela frente. Como virar-se com uma vida em que o outro não está com você. Dessa vez, o desafio exige uma resposta ativa e implicada. Na primeira situação, você é vítima. Na segunda, protagonista. 2. Responsabilidade. Com o que se diz, qualquer situação compreende algum grau de implicação de cada um dos envolvidos, mesmo que seja a implicação no cuidado consigo e com os outros. Se numa determinada ocasião você acha que errou, diga: eu errei. Repare que depois de errei, vem ponto final, e não o abominável, mas é que você também. Culpar os outros é frequentemente um sinal de que não estamos conseguindo reconhecer nossa própria implicação ou responsabilidade no curso dos acontecimentos. Um dos piores tampões de escuta é a tendência à comunicação em espelho. Toda vez que você sentir que está falando com um espelho que só devolve, de forma invertida, o que você falou, pare e volte para o início da conversa. Confie que todas as situações têm pontos de ruptura e recomeço. Perceba também que há conversas que, uma vez começadas, tenderão a se reproduzir mais uma vez, em todos os seus detalhes irritantes e sórdidos. Quando você se perceber capturado no espelho, não hesite em sair. Dê-se uma pausa, interrompa a situação, peça para voltar ao assunto no dia seguinte e, desta feita, não deixe que aquela conversa recomece. O principal vilão que nos leva à inconsequência com o que dissemos é nossa tendência a falar o que o outro quer ouvir. E dizendo o que o outro quer ouvir, o que a situação exige, o que a rotina impõe, vamos nos acovardando. Assim, vamos também embrutecendo e empobrecendo nossos modos de dizer. Ao final, sentimos que só estamos fazendo o que o outro nos faz fazer e renunciamos, quase sem saber, à liberdade oferecida pela linguagem. O tempo é o segundo vilão, que nos convida à irresponsabilidade, com o que dizemos, o que foi dito naquela hora, naquela circunstância, naquele afeto, que pode não ser toda a verdade no momento seguinte. O te amo para sempre pode não resistir à ressaca do próximo dia. Como suportar então que não somos nós mesmos, que as palavras têm a ver com aquele tempo, e que o tempo muda e logo depois nos tornamos outros? 3. Exponha o que se sente. Expor com sinceridade o que se sente, mesmo que sejam afetos menos nobres, ajuda a sustentar a posição de autor, sem que esta seja tomada pela reflexividade imaginária em espelho. Lembre-se,
Qualquer coisa pode ser dita para qualquer um, desde que encontremos as palavras certas e tenhamos o tempo necessário. Evite começar uma frase por você. Evite descrever, atribuir ou colocar intenções, ideias e desejos no outro. Em vez disso, fale de si, sinceramente, sempre que possível. Discorra demoradamente sobre suas impressões sobre o outro. Faça uma dieta da sua tendência telepática. Se você não consegue, ao menos evite a sequência na qual você descreve a mente alheia seguida de um qualificativo ou uma extensão temporal do tipo você sempre, ou toda vez você. Trazer o foco para você, quer dizer, para o pronome eu, contribui para diminuir a pressão sobre o outro, criando um espaço para que ele possa continuar te escutando. Mas expor o que se sente, não é lavar a alma em um esfrega-esfrega afetivo, que teria a função de justificar qualquer atitude. Partilhar sentimentos é manter-se fiel ao fato de que eles são mais bem vividos, quando não tem a função catártica de nos desfazer de seu peso interior. Expor afetos não é o mesmo que vomitar emoções, ou obrigar o outro a vivê-los compulsoriamente da mesma maneira que você. Se estiver precisando de uma sessão de descarrego, de botar os bofes para fora, de gritar, espernear, xingar até as paredes, melhor que seja com alguém não envolvido com a questão. Para isso que servem os amigos, os padres, os psicanalistas e os palhaços. 4. Cuidado com a denegação na introdução. Dissemos que este livro não é um manual de regras para aprender a escutar, mas repare que neste capítulo, é justamente isso que está acontecendo. Novidade. Freud descreveu um processo que ajuda muito a construir a situação e a escuta, que é chamado de denegação. Sabe aquela pessoa que começa uma frase com não quero te ofender, mas, ou então, não é isso que eu estou querendo, ou ainda, sabe este sonho que estou te contando? Pois é, essa mulher no meu sonho, eu não sei quem é, mas tenho certeza de que não é minha mãe. Ou seja, uma negação sem contexto, exagerada, ou muito assertiva, pode ser lida exatamente com o sentido contrário. Quero te ofender, é isso mesmo que quero dizer, e no sonho é minha mãe mesmo. Portanto, quando olhar para uma situação, tente localizar onde está o não que a organiza. Além disso, preste atenção e tente evitar frases que começam por não. Principalmente, perceba quando for a quinta ou sexta vez que você repete um não ou mais, quando responde ao seu interlocutor. Portanto, evite começar frases repetidas com a palavra não. Pense naquela pessoa que está sempre corrigindo o que você disse, ou substituindo o que você falou por palavras dela mesma, sem alterar muito o sentido que você havia dito. Geralmente, quando essa pessoa diz não, ela está, na verdade, praticando sim, ou seja, dizendo não para suas palavras, e se apropriando do sentido, como se fossem dela. Não para você, sim para ela. É assim que aquela sua brilhante ideia acaba sendo apresentada, como uma solução original de seu chefe, e ele nem percebe. O truque para identificar a denegação está na aparição de uma ênfase desnecessária, ou uma reatividade defensiva. Ninguém está dizendo que a pessoa está fazendo isso, mas ela se defende da ideia, como se estivesse sendo gritada pelo outro. Ou seja, ninguém está dizendo X, mas a pessoa escuta X mesmo assim, igual radioatividade denegativa na área. É pela força exagerada, ou pelo deslocamento de contexto, que se percebe quando estamos em denegação. Quando isso acontece, é melhor mudar de posição de escuta, pois você está sendo marcado pelo outro, de tal maneira que ele não consegue te escutar direito, ele está se defendendo de você. 5. Respeite o fluxo. Pedir, receber, dar e retribuir em geral, as conversas são trocas sociais, que começam por uma demanda. Localizar o que alguém precisa, quer ou o que a situação simplesmente exige, é o primeiro movimento que precisa ser respeitado. Falar é pedir, ainda que não saibamos o que estamos pedindo. Compreensão, atenção, dinheiro, amor, obediência, respeito, tanto faz o que se está sendo pedido, mas é pelo pedido que a relação de fala é uma relação de troca. Pedir é um risco, porque traz consigo efeitos do poder e da exposição de vulnerabilidade. Contudo, a arte da escuta envolve passar da situação em que uns têm, os que dão, e outros não, os que pedem, para a situação de compartilhamento.
Pedir é potencialmente compartilhar o vazio, mas também aceitar que poderá receber um não, do contrário, estamos diante de uma ordem, e não de um pedido. Compartilhar o que nos falta e o que temos ou teremos. Quem não consegue pedir, em geral, está demasiadamente dependente de experiências de possessão. Quem não consegue pedir terá dificuldade para escutar. Pedir é uma tarefa muito difícil para alguns, e bastante fácil para outros. Mas, pensando bem, pedir é o início de uma sequência de trocas, que nos liga ao outro. Pensemos no exemplo anterior. A demanda é necessidade de segurança. O fato. O parceiro ou a parceira foi viajar. Pois bem, o que você pediria, para quem foi viajar no sentido de te ajudar a superar, ou suportar a sua insegurança? Um telefonema? Uma lembrancinha tipo: estive em Fortaleza e lembrei de você. Diante do pedido, cada qual terá que receber a mensagem. É isso que ensinamos às crianças, como pedir direito, com modos, no tempo certo. Mas o fato é que o pedido sempre demanda mais esclarecimentos, ele exige tradução, antes de ser sancionado e estabelecido como um pedido pertinente. O momento de tradução do pedido do outro, sem ferir nem submeter a língua na qual ele é formulado, é muito importante. A tradução pode ser feita em voz alta, como em estou entendendo, que você me diz X, ou estou tomando sua colocação no sentido Y, ou pela manutenção do silêncio, que pede por mais esclarecimentos. Quando o pedido e a recepção foram suficientemente negociados, podemos entrar no ato de doação. É o momento em que a troca é selada, o contrato é assinado, ou o assunto é decidido. Ele poderia ter como legenda o dou minha palavra, ou prometo, ou ainda, tudo aquilo que leva o casal de amantes até o pé da cama. Escutar é dar seu silêncio e atenção, assim como falar é dar palavras para o outro. Escutar é receber as palavras que o outro te envia, receber com cuidado e com rigor, como se recebem presentes, mas também como se recebem ordens, ou uma carta, que requer leitura e interpretação. Por fim, quando realmente escutamos alguém, isso nos coloca na situação de alguém que recebeu um presente. As palavras do outro são aquilo que muitos têm de mais precioso, no entanto, em geral, é dado mais valor aos objetos que circundam a troca de palavras. Por isso, para escutar alguém é preciso algum sentido de generosidade, que nos coloca em gratidão pelo que recebemos. A retribuição é um tipo de dívida, que não se dá entre um e outro, mas de ambos em relação à experiência partilhada. É por isso que muitas trocas se encerram com um agradecimento, tantas vezes feito de modo meramente formal ou vazio, mas ainda assim índice, de que a retribuição é a regra de fechamento de uma conversa. Muitas vezes retribuímos retransmitindo o que recebemos. Boas piadas, experiências familiares, lendas urbanas e também histórias engraçadas ou trágicas. Quem escuta se faz testemunha e portador de um patrimônio que, no fundo, poderia ser de todos nós, e que alguns chamam de cultura, outros, de memória coletiva e em alguns casos, chegamos ao nível da arte. Inversamente, podemos pensar naquelas atitudes que contrariam leis simbólicas a seguir. Há aquele que retém as palavras para si, como um avarento que não quer dividir nada que lhe seja precioso. Há também aquele que só quer falar, que se arroga o direito à importância de se apossar da palavra, e que, portanto, não deixa que aconteça a doação do tempo, da atenção e do cuidado, porque se comporta como se isso fosse uma obrigação ou um dever do outro. Há aqueles que se recusam a retribuir, por exemplo, os que são tratados com respeito e decoro, mas não são tratados com reciprocidade. Outro caso refere-se àqueles que encaram a retribuição uma regra rígida demais, por exemplo, se te conto uma intimidade, sinto que você está forçado a me contar uma intimidade sua, se você não me participou de todos os detalhes, sinto que você está traindo nosso pacto. 6. Corra riscos. Com cuidado, escutar é uma atividade de risco. Quem quer ficar em um ambiente seguro e sob controle deveria se afastar das palavras alheias. De fato, é isso que muitos fazem, uma vez que a escuta compromete, cria equívocos e implicações. Fomos ensinados desde pequenos a não falar com estranhos. Quem visitou a Índia já ouviu um conselho que soa muito deselegante para os brasileiros. Nunca responda a qualquer um dos inúmeros vendedores ambulantes que trabalha nas cercanias dos grandes monumentos.
Nem mesmo um não, obrigado deve ser pronunciado, pois isso significa que você abriu conversações, e que o tal sujeito pode segui-lo por 3 ou 4 quarteirões abaixando o preço, ou pedindo explicações sobre por que o produto dele não é tão bom assim, ou, afinal, o que ele poderia te trazer de interessante, ou que serviço ele poderia te prestar. Nunca se sabe o que virá quando se abre uma porta. Por isso é compreensível a atitude de bolha na qual indiretamente regulamos quem e o que queremos escutar e quem deve ficar de fora de nossos circuitos de escuta. Podemos nos sentir mais ou menos dependentes do outro a partir da economia de nossos pedidos, mas essa sensação de dependência não deveria interferir no sentimento de autonomia. Pelo contrário, pedir nos desloca da posição de observador passivo para uma posição ativa, de autor comprometido. Isso só pode acontecer se o pedido sincero comportar uma negativa sincera. Confira se o quanto você se autoriza a pedir é compatível com o quanto de recusa você está disposto a aceitar. Essa regra vale para a progressão da intimidade em um relacionamento. Ofereça um pouco a mais ou um pouco a menos de intimidade do que o outro se propõe e, se está disposto a lançar-se no abismo escuro, esteja pronto para bater com a testa no chão. Escutar é um ato de coragem. Isso tem uma relação, como chamado poder discricionário da linguagem, ou seja, quem determina o sentido da mensagem é quem a recebe, não quem a envia. Estamos relativamente livres para receber a mensagem do outro, facultando a quem escuta variar o ângulo e o acento de sua recepção, privilegiando um aspecto ou outro do que foi dito. Quanto mais alternativas de recepção alguém tem, mais escutador se torna. Os que pouco escutam restringem-se a um ou 2 ângulos, do tipo aprovar ou reprovar, exercendo, assim, de forma muito opressiva, o poder de decisão do sentido da mensagem. Isso é crucial, porque para o bom escutador, importa abrir o sentido para a indeterminação produtiva, ou seja, nem o que eu quis dizer, nem o que você quis dizer, mas o que um terceiro. O mundo, a experiência, as coisas em si, o que o inconsciente quis dizer. Precisamente porque se abriu o momento da dúvida, do espanto e do não saber, que podemos pesquisar juntos, para ver do que é feito sentido naquele encontro. Quem pede e se coloca diante do risco, pode ou não ser atendido, pode ou não ter seu pedido sancionado como válido, ainda que seja insatisfeito, pode ou não despertar alguma generosidade no outro. Atenção! Pedido não é ordem. Aliás, esse é o sinônimo pior que pode haver para ser escutado, ou seja, ser obedecido. Quando o pedido é atendido, gera uma expectativa de retribuição, que novamente pode ou não ser atendida. Mas lembre-se, as coisas que mais queremos não devem ser pedidas, por exemplo, amor, respeito, confiança e autoridade. Elas são efeitos da relação, e não devem ser postos na posição de causa ou condição. Se você pede para ser amado, e o outro te dá flores, você nunca vai saber se as flores são um sinal de que ele livre e espontaneamente te ama ou está te obedecendo apenas porque você pediu. Se um professor grita na classe, exijo que respeitem minha autoridade, ele está simplesmente declarando que não a tem. Mas se não podemos pedir o que realmente importa, o meio para criar esses sentimentos sociais, como respeito e a autoridade é simplesmente oferecendo eles ao outro. Se você quer conquistar a confiança do outro, coloque-se em situações nas quais ele pode confiar em você. Jamais espere que a sua atitude de desconfiança, o outro responda de outra forma que não replicando, em espelho, a sua atitude. A tomada de risco na escuta diz respeito justamente a esse tipo de aposta que fazemos contra o estado de ânimo básico e funcional que comanda nossas trocas sociais mais comuns, e por isso elas são sentidas tão frequentemente como superficiais, pois elas foram feitas para transmitir segurança genérica para as trocas, principalmente as econômicas. A coragem da escuta está em contrariar o que é esperado por um determinado contexto. Por exemplo, contrariar os sinais não verbais de me deixe em paz, contrariar a atitude de mantenha distância do chefe enfesado, contrariar a atitude de me deixe em paz do adolescente drenado por seu fone de ouvido.
Naquela reunião onde todos estão lutando para fazer valer seu ponto, vender seu peixe ou impressionar o outro, um comentário fortuito que rompe com a rede de expectativas pode fazer toda a diferença entre ser escutado pelas palavras que você diz e ser escutado como reprodutor da posição ou papel que esse já espera de você ou que você construiu para si como seu castelo defensivo. Quando pensamos em coragem, nos ocorre a virtude guerreira clássica e a situação de competição ou antagonismo. Contudo, existe outra forma de coragem, a qual poderíamos chamar de coragem cognitiva, aquela que nos faz correr o risco da vergonha ou da inadequação em torno de uma ideia ou opinião. Corajosos desse tipo devem dedicar-se a amealhar um bom repertório de informações, dados e sabedoria para que o risco tomado, por exemplo, quando se discute um assunto, fora dos códigos que o envolvem, não seja apenas a tolice de quem desconhece o perigo. 7. Distinguir culpa, responsabilidade e implicação. Escutar é, frequentemente, uma atividade que se desenvolve em torno da procura das causas, da tomada de decisões ou da procura de respostas. Daí se depreende que a estrutura mais geral da conversação está nas perguntas ou nas questões que nos movem a procurar o outro. Aristóteles dividia os discursos em 3 gêneros: o judiciário, o deliberativo ou político, e os elegíacos, ou de louvor. Nos 3 casos há uma causa, que organiza e orienta o diálogo, esteja ela no passado, no futuro ou no presente. No caso dos discursos político e judiciário, a orientação é para a disputa do antagonismo. No caso do discurso de louvor, ela é colaborativa. Podemos dizer que essa causa é a determinação da culpa no discurso judiciário, a distribuição de responsabilidades no discurso político e a escolha da implicação no discurso elegíaco. No caso do discurso político e do elegíaco, o sentido é para o que fazemos juntos, ao passo que no discurso judiciário é para os fatos do mundo e para as coisas. Implicação é um termo lógico, que tem a ver com a consequência que damos às palavras. Responsabilidade é um termo jurídico relacionado ao nível de autonomia que dispomos para criar, seguir e justificar nossas regras de ação. Culpa é um termo moral ligado à violação de preceitos, ideais ou expectativas. A implicação produz sujeitos e desejos, a responsabilidade produz compromissos e reparações, já a culpa produz vítimas e carrascos, santos e vilões. Mas, com frequência, produzimos culpados unicamente para não nos perguntar sobre nosso nível de responsabilidade, e nos contentamos com a responsabilidade jurídica ou moral, apenas para não confrontarmos nosso próprio desejo. A responsabilidade e a implicação acontecem em silêncio, a culpabilização e a denúncia são ruidosas, por isso exteriorizam em palavras o que não conseguimos conciliar com o silêncio em nós mesmos. Responsabilizar aponta para a solução. Culpar aponta para o problema. 15. Caso clínico. O falso vulnerável e o seu pitbull de estimação. Ainda que alguns se especializem em se apresentar como vítimas da própria sorte, em geral, essa apresentação é refratária à verdadeira vulnerabilidade. Um teste simples permite descobrir isso. Repare como tão frequentemente o tipo de desamparado reage com virulência quase agressiva, quando uma proposta ou ideia, que o contraria é apresentada. Consideremos este discurso típico do falso vulnerável. Estou desesperado e perdido, não sei o que fazer. Na verdade, estou disposto a fazer o que quer que seja, para sair desta situação na qual estou. Por favor, me diga alguma coisa, me dê uma pista ou opinião, vou aceitar qualquer coisa. É nessa hora que você responde com uma opinião razoável, e é surpreendido por uma resposta agressiva. O falso vulnerável responde com arrogância, e não com humildade diante da experiência. Você ouvirá coisas, como isso eu me recuso a fazer. Todo mundo sabe que isso dá errado. Você não está entendendo o meu problema, eu já tentei de tudo. Quando você menciona algo óbvio, mas extremamente custoso do ponto de vista subjetivo, a pessoa reage contrariada, com uma surpreendente certeza, para alguém que 3 frases antes se dizia desesperadamente perdido. Que aquilo não vale, e que ela sabe que não vai dar certo. Vulnerabilidade não é vitimização. Muito pelo contrário.
Ao se expor, o verdadeiro vulnerável torna-se protagonista do espaço criado para o encontro com o outro, enquanto o falso vulnerável fecha a porta e solta os cachorros. O falso vulnerável inverte rapidamente o semblante de desamparo em onipotência reativa. O desespero da incerteza vira convicção inabalável. O apelo por uma mão amiga, qualquer uma, é recebido com uma dentada de pitbull. Por que exatamente isso acontece? Todo apelo, queixa ou pedido comporta uma espécie de contradiscurso, que é uma resposta óbvia para a situação. Por exemplo, você sai com aquela pessoa bacana e interessante. Queria encontrá-lo de novo, mas não quer dar bandeira que está muito interessada, pois acha que isso a tornará imediatamente uma stalker e o afastará. Você sabe da importância de ele sentir sua falta e procurá-la espontaneamente no tempo certo. Você sabe, mas não se conforma. Então começa a ligar para várias amigas pedindo conselhos do que fazer. Você sabe que se ligar para a amiga ela te dirá: liga porque todas formas de amor valem a pena. Se você ligar para a amiga B, ela te dirá: não rasteje diante dele, tenha um pouco de dignidade, ninguém é capaz de amar geleias carentes. Quando você escolhe ligar para A ou B, é como se estivesse ligando para o disque pisa do que quer ouvir. Muitas vezes isso torna a situação ainda mais enlouquecedora. Toda relação, todo laço social, forma o que se poderia chamar de primeira resposta para a pergunta. É o que torna odioso, quando confidenciamos algo para nossos pais, e eles dizem, mais uma vez, aquilo que você sabia que eles iam dizer, mas não é o que você queria ouvir. Uma boa escuta não se contenta com a primeira bola, ela não se contenta, e também não desconhece qual seria a resposta esperada, mas vai atrás daquilo que aquele que te fala ainda não escutou em seu próprio pedido. Porque o que os outros estão dizendo não está bastando, ele te procura. Tente evitar ser mais um a dizer o óbvio, para quem não está conseguindo escutá-lo. Não imagine que as pessoas estão sedentas por serem escutadas, pelo contrário, elas vão resistir. A maior parte dos desesperados está sequioso de ouvir algo muito específico, que eles já sabem o que é, ou seja, a confirmação de suas crenças subjetivas, ainda que seja a confirmação de que não há nada a fazer. Em outras palavras, não é porque as pessoas vivem situações de desespero que isso os torna mais aptas ou disponíveis para se escutarem. Escutar o outro nessas circunstâncias é como se aproximar de alguém que está se afogando. Provavelmente você sairá machucado, um tanto aflito e engolirá água também. Se você se deixa levar pelo apelo e pelas mãos abertas em sua direção, certamente elas te agarrarão levando os dois para o fundo do março. Em situação de desespero, a melhor aproximação é pelos lados, mantendo a calma e evitando responder à demanda, que provavelmente voltará em espelho contra você. 16. Os 4 Hs da escuta. Estamos insistindo em como a escuta começa por uma espécie de renúncia a exercer o poder, tanto do lado do psicanalista quanto do palhaço. E o poder existe e se repete em discursos cotidianos. Na série de YouTube, Fala que eu não te escuto, 13 Cláudio Tebas percorre ruas e áreas de comércio fazendo perguntas do tipo: como eu faço para chegar ao banco mais próximo para cometer um assalto? Ou quero colocar uma bomba nesta loja, como faço para chegar lá? Ou ainda quero fazer um ataque terrorista em tal lugar, fica para a direita ou para a esquerda? As pessoas respondem educadamente indicando caminhos, e até os lugares mais favoráveis para os crimes anunciados. Tudo isso porque elas não estão escutando exatamente o que foi dito. Muitos são atendentes, porteiros e funcionários que estão bastante acostumados a dar informações, e cuja função é exatamente essa. O circuito de falas que se repete e organiza nosso cotidiano, como um fluxo funcional, torna-se tão rápido e eficaz quanto menos nos escutamos. Esperamos ter ficado claro até aqui que escutar dá trabalho, toma tempo e envolve riscos. Note como frequentemente conjugamos a palavra escutar junto com parar, por exemplo. Parei para escutar o que eles estavam dizendo, ou foi naquele momento que caiu a ficha do que estava acontecendo. Cair a ficha é uma expressão que remonta aos tempos em que havia telefones públicos chamados orelhões. Para fazer uma ligação, era necessário inserir uma ficha. O procedimento era:
erguer o telefone do gancho, inserir a ficha, digitar os números do telefone desejado e esperar. Quando a pessoa atendia do outro lado da linha, ouvíamos um barulho característico da ficha caindo no receptáculo de armazenagem. Se o outro não atendesse a ligação, você colocava o gancho no lugar, e a ficha voltava para você, fazendo outro tipo de som, muito mais metálico. Por que essa expressão se consagrou e sobreviveu à existência real de orelhões? Porque ela capta com acuracidade o momento-chave em que a escuta depende de uma ligação que é sancionada, o que é indicado por um momento, por um instante de suspensão do fluxo. As pessoas do fala, que eu não te escuto, estavam presas ao discurso antecipatório que marca e dá agilidade ao cotidiano, mas também o esvazia de interações significativas. Outro aspecto decisivo da experiência é que, nessa repetição de sentidos antecipados, referendamos relações de poder. Já sabemos quem você é, pela forma como se veste, pelo carro que dirige, pela forma como usa as palavras. E se já sabemos quem você é, sabemos também o que você vai dizer e como devemos nos comportar. Obedecendo. A verdadeira escuta é um ato político, porque ela suspende os lugares constituídos para colocar todo o centro e poder nas palavras, que estão efetivamente sendo ditas, independentemente de quem as está pronunciando. Quando as práticas feministas insistem na importância da interrupção da fala da mulher pelo homem, manterrupting, do silenciamento, na desclassificação, gaslighting, na tradução ou apropriação de ideias, bropriating, na determinação do sentido da conversa, mansplaining, que os homens habitualmente impõem às mulheres, elas estão denunciando exatamente isso. É daí que veio a noção de lugar de fala, 14 ou da expressão de um ponto de vista feminista, como uma forma de acentuar e exagerar fenômenos de poder ligados às antecipações de sentido que fazemos, inclusive quando nos autorizamos a falar pelo outro e a nos apropriarmos do sentido do que ele diz. Por isso, queremos pensar também o que seria o lugar de escuta, que possui uma condição de base homóloga, a saber, a vulnerabilidade. Este é o ponto de partida para as 4 modalidades de escuta que apresentamos aqui. 1. Hospitalidade. Acolher o que o outro diz na sua linguagem e no seu tempo próprio. 2. Hospital. Cuidar do que se disse, como se cuida da relação entre os que se encontram debilitados. 3. Hospício. Permitir ser quem se é, abrindo-se ao estrangeiro, em nós e no outro, com todas as incoerências e contradições. 4. Hospedeiro. Carregar, compartilhar e transmitir a experiência vivida. Vulnerabilidade promove conexão. Se por um lado eu abro minhas portas, para que o outro me habite, por outro também revelo que o mais precioso nessa jornada é encontrar igualmente um ponto de parada, uma clareira, um lugar onde, ainda que por pouco tempo, possamos nos hospedar. Hospedar é acolher, receber, sentir satisfação em dar guarida ao viajante exausto ou ao guerreiro ferido. Paul Grice, 15 grande estudioso da arte da conversação, dizia que há 2 princípios que deveriam presidir as trocas de palavras. O primeiro é o princípio da caridade, por meio do qual concedemos ao outro, e a nós, que o sentido e o significado do que se quer dizer é difícil de ser obtido. A caridade significa, nesse contexto, a disposição para desculpar e tolerar que o que foi dito se comporta sempre a mais ou a menos do que se quis dizer. A caridade é a atitude de reparação constante desse problema estrutural. O segundo princípio indica a atitude de contribuição ou de acréscimo ao que foi dito. Acrescentar informação, dizer algo novo, contribuir para o avanço da série de ditos pronunciados nos remete ao aprimoramento da construção compartilhada de sentido. Desses 2 princípios, o linguista americano extrai 8 regras conversacionais, que uma vez seguidas por todos nos levariam ao aumento da concórdia e ao mútuo entendimento. 16. 1. Faça sua contribuição tão informativa quanto for exigido, para os objetivos atuais da conversa. 2. Não faça sua contribuição mais informativa do que é exigido. 3. Não diga o que você acredita ser falso. 4. Não diga aquilo para o qual lhe faltam indícios adequados. 5. Evite a obscuridade de expressão. 6. Evite a ambiguidade. 7.
Seja breve, evite prolixidade. 8. Seja organizado. Percebe-se por essa enumeração sumária que palhaços e psicanalistas vivem da corrupção sistemática e metódica de quase todas as 8 regras. Eles adoram ambiguidades, inversões e confusões. Desorganizam nosso discurso e nosso planejamento. Falam coisas verdadeiras que são falsas e outras falsas que parecem profundamente verdadeiras. Especulam e criam mundos dos quais eles não sabem, e enigmas que podem ser obscuros ou aparentemente necessários. Desdenham da potência das informações como instrumento para transformar vidas e pessoas. Mas há uma regra que ambos respeitam: a brevidade e a concisão. Falar demais é o primeiro princípio de quem não está escutando. Contudo, psicanalistas e palhaços estão de acordo com os 2 princípios gerais: caridade e contributividade. São esses 2 princípios que se reúnem na noção de escuta hospitaleira. Hospitalidade compreende, portanto, certa abertura para generosidade, assim como o hospedeiro quer se multiplicar, viralizar e generalizar a experiência obtida. Grice não parece ter dado tanta importância ao fato de que há motivos pelos quais, em certos momentos, a troca de palavras não se reduz ao fluxo de informações. A troca de palavras tem um efeito secundário de cura ou de reconstrução e procede de um desentendimento irredutível entre nós e a linguagem, que aqui estamos chamando de loucura pessoal do homem são, ou nosso hospício íntimo. Se você quer começar a ampliar a sua escuta, mas acha que não é muito bom com as palavras, comece convidando pessoas para sua casa, para jantares, festas ou reuniões, a pretexto de qualquer coisa. Aprender a receber alguém e deixar o outro em casa, na sua casa, é o começo e a origem para a escuta hospitaleira. Perceba como os princípios que um bom anfitrião deve seguir são análogos aos de quem quer escutar o outro. Não impor suas regras, oferecer o melhor, interessar-se genuinamente pelo outro, esforçar-se e empenhar-se para deixá-lo à vontade. Cuidado nessa hora. Se o hóspede confundir empenho com esforço, pode passar a acreditar que está dando muito trabalho e sua hospedagem lhe será um peso. A função hospedeira da escuta exige distinção entre atenção e sufocamento, liberdade e abandono. Uma das formas de acolher a nossa vulnerabilidade e compartilhá-la com o outro é experimentá-la como uma insuficiência do saber. Isso se mostra, na prática do diálogo, por meio da alternância do silêncio e do vazio, da fala e da escuta, do consenso e do dissenso, da aproximação e do distanciamento do outro. A relação do palhaço, seja com uma plateia numerosa ou com apenas uma pessoa, se dá nesse movimento de contração e expansão. Uma pulsação que não é dele, nem do outro, mas dos 2. Os linguistas descrevem essa alternância entre quem fala e quem escuta como troca de turno. O turno marca o ritmo da conversa, e é uma passagem que nós fazemos espontaneamente, a partir de certas dicas, do tipo, um olhar, uma pausa, uma pergunta. O turno pode ser cedido espontaneamente, mas, em uma conversa mais tensa, pode ser disputado. Quando o turno é objeto de antagonismo declarado, surgem exclamações ou queixas como "deixa eu falar". Esse tipo de sinal pode indicar que você não está sendo um bom anfitrião. Em vez de trabalhar para deixar o outro sentir-se em casa, servir seu melhor prato e oferecer sua melhor cama, você quer que o convidado siga as regras da casa. Em vez de deixá-lo livre para se interessar pelo que bem quiser, você quer impor uma visita guiada ao museu. Em vez de deixá-lo descobrir os encantos do lugar no seu próprio tempo e ritmo, você quer impor um roteiro, baseado na sua experiência, não na de seu hóspede. Como diz o rabino Newton Bonder, 17, escutar seja, talvez, o maior gesto de hospitalidade. Ser hospitaleiro requer o cultivo de um silêncio interno. Esse silêncio pode acontecer de várias maneiras, mas sempre terá o feitio de um parêntese, ou de uma descontinuidade. É assim que passamos da hospitalidade para o hospital, nesse intervalo da vida no qual podemos cuidar de nós mesmos. Fins de semana podem ser como hospitais para a rotina devoradora de almas. Férias são um hospital para a renovação de sonhos ou para a elaboração de pesadelos.
No início, os hospitais não eram lugares de medicina, cura ou tratamento, mas de retiro espiritual, onde se ia para morrer e refletir sobre a finitude da vida. Hospitais são lugares de cuidado e silêncio, de meditação e parada. Depois de acolher o outro, a escuta deve tratar, colocar em cima da mesa de cirurgia, trazer à luz, colocar em questão o diagnóstico da situação e investigar o que nos inquieta no mal-estar. Olá, caro ouvinte do canal, Audiolivro 48. Tudo bem com você? Eu estou muito feliz por você estar por aqui. E quero saber se está gostando de escutar o audiobook. Quer adquirir o livro? Temos o link na descrição, para você comprar pela melhor empresa de entregas do mundo, e assim você estará ajudando nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar dicas de livros, e se inscreva no canal, para receber notificações das novidades aqui no Audiolivro 48. Compre agora e leia. 17. A potência do silêncio. É muito importante não confundir o silêncio do desinteresse, da indiferença, ou da reprovação com o silêncio da atenção e do acolhimento. O silêncio da escuta é ativo, pulsante, vigilante e repleto de interpolações, daí que é melhor quando não seja percebido. Vale aqui a regra médica de Hipócrates: produzir os maiores resultados com o mínimo de intervenção. Escolher com precisão o momento em que poucas palavras trarão grandes efeitos. Essa é a atitude de cuidado que esperamos no hospital. Não só cuidado que o outro nos dispensa, mas o cuidado que temos conosco. Quando recebemos um paciente em psicanálise, há um período inicial de entrevistas preliminares. Durante as entrevistas, que podem durar algumas semanas, e às vezes tomam meses, analista e analisante avaliam a necessidade e as condições para a viagem de escuta que se avizinha. Considerar-se, por exemplo, se aquele analista será o melhor para aquele analisante, se há tempo e dinheiro, se as questões diagnósticas são tratáveis pela psicanálise. De tal forma que estamos em uma espécie de preparação das malas para a jornada, ou na abertura, ou nos primeiros movimentos de um jogo de xadrez. Surge assim uma pergunta clínica: quando saber que a análise começou? Trata-se não apenas de uma decisão técnica, mas principalmente ética, que é de acolher e aceitar a aposta com aquela pessoa. Há extensas discussões teóricas a respeito e vários modelos possíveis para entender esse ponto. Tenho para mim um critério prático, que tem se mostrado bem efetivo ao longo do tempo. A análise começa quando podemos ficar em silêncio. Ora, isso coloca, obviamente, a necessidade de ler o silêncio, e há vários tipos deles. Há o silêncio agoniado, daqueles que precisam ocupar o vazio com qualquer coisa, ainda que sejam palavras vazias. Há o silêncio constrangido, dos que não sabem onde colocar as mãos, e por isso elas se avolumam de modo insuportável. Há o silêncio que pergunta desesperadamente: o que ele quer ouvir? E há o silêncio morto, vazio, que surge como uma espécie de branco. Há muitos silêncios, mas há aquele que às vezes pode durar muito pouco, do ponto de vista da sua extensão, podendo aparecer com um pequeno suspiro, ou um sorriso de soslaio, mas que diz de alguma forma que podemos ficar em silêncio. Quando esse silêncio torna-se possível uma vez, é sinal de que o trem apitou e podemos embarcar para a jornada do inconsciente. O silêncio da escuta hospitaleira e hospitalar ameniza a prontidão com que estamos acostumados a sentenciar perguntas e respostas, problemas e soluções, ofertas e demandas. É um silêncio robusto o suficiente para neutralizar os anticorpos da negação e escutar o que o silêncio do outro, que se infiltra no meio das palavras dele, pode estar te falando. Mas a hospitalidade da escuta é primordial para que aconteça o fundamento e a base de toda escuta possível, ou seja, para que o sujeito se escute. Pense, o que haveria de tão mágico em algumas palavras trocadas durante meia hora ou 50 minutos, algumas vezes por semana, de tal forma que isso teria força para transformar a massa movente e inercial de uma vida. Muito pouco, a não ser que consideremos, como já dissemos, que a parte mais importante da análise acontece fora das sessões. Os encontros são a oportunidade para que uma pequena fagulha se insinue, para um pequeno empurrão, ou uma perturbação inquietante se instale, como uma pequena pedra jogada em um imenso lago. As intervenções devem adquirir uma eficácia que,
ultrapassa o encontro, e que atua a partir da hospitalidade como pílulas de reescutamento de longo prazo. O vazio é o espaço interno onde o silêncio age. A arte da escuta poderá ser comparada à arte da produção de um vazio. Um vazio que nos tira do lugar e permite o movimento. O vazio que resta quando tiramos nossas vestes, nossos papéis e nossas identidades. O vazio que se manifesta como silêncio ou incerteza, é o ponto de partida e de chegada para a fala do outro. O oco essencial para que as palavras do outro ecoem e este seja capaz de ouvir. Tempo necessário para que as emoções tenham espaço para reverberar e encontrar a ressonância comum entre quem fala e quem escuta. O vazio é, antes de tudo, um lugar oferecido ao outro, para que ele te habite. Quando você escuta o outro, está dizendo para ele: eu tenho um lugar para você em mim. Esse lugar que já está em cada um de nós agora pode receber um nome. É o lugar de tudo o que é estranho, incompreensível e enigmático em nós. É o lugar de nossa própria loucura. É o lugar onde acolhemos e cuidamos, para que o outro expresse a dele. Lugar onde ambos se permitem ser como são. Uma boa escuta não deve se intimidar diante da experiência do hospício. Ela deve atravessá-lo, como parte decisiva do encontro e da redescoberta do mundo e de si. Isso requer renúncia e coragem. Renúncia como suspensão provisória do que você pensa e sente a respeito do outro, ou do que ele está dizendo acreditar, saber ou protestar. Coragem porque nem sempre o que o outro fala é agradável aos ouvidos. De médico e de louco todos nós temos um pouco, de psicanalista e palhaço, cada qual tem sua parte. A escuta chata, normalopática, otimizada, é aquela que deixa nossa loucura de lado, considerando que tudo aquilo, que não tem caminho fixo, reto de preferência, e objetivo definido é desperdício, poesia ou brincadeira inútil. O oposto da conversa funcional é o que alguns chamam, no gênero elegíaco, jogar conversa fora, no gênero deliberativo, papo furado, e no gênero político, bater boca com os outros. A escuta auspicial não está, nem em forçar a normalidade da troca social, nem trucidar o sentido e a consequência de nossas palavras, mas uma espécie de caminho do meio entre as duas coisas. Em geral, o hospício não é assunto preferido das pessoas. Preferimos papear sobre coisas positivas e nos dedicar aos planos que guiam a realização de nossas metas e objetivos. Além disso, os hospícios têm uma história péssima, quando se convertem em manicômios, pois sua invenção faz o louco passar da condição de sujeito de uma experiência trágica, em comunhão com deuses e outros mundos, mas ainda assim portador de uma verdade, para a condição de objeto de uma consciência crítica, sem voz própria, e sempre falado pelos outros como juízes, médicos, psiquiatras, psicólogos e, ainda sob controvérsia, psicanalistas. Os hospícios nasceram no Ocidente cristão, do reaproveitamento dos leprosários, onde antes essa doença terrível do corpo era excluída do mundo visível. Os leprosários deram origem aos hospícios, ao substituir a lepra como o grande mal que pode acontecer com alguém. O louco foi silenciado. Não havia nada mais a ouvir, nem a escutar na loucura. Ela era apenas expressão da desrazão, da insanidade, da perda da realidade, ou da consciência de si. Por isso o juiz, o médico, o alienista, e depois os psicólogos e psiquiatras, passaram a falar por ela. Os doutores da loucura sabiam muito sobre seus objetos. Conheciam as formas de delírios e os tipos de sintomas. Gradualmente eles já sabiam tudo que a loucura tinha a dizer. Sabiam tanto que a loucura não tinha nada mais para dizer, por ela mesma. 18 Por isso, é muito importante detectar o quanto antes, na situação de escuta, onde e por que ocorre um silêncio desse tipo. O silenciamento da loucura é também o abafamento da palavra inconsequente, da palavra livre, da palavra errante, da palavra que brinca ou faz poesia. Ora, palhaços e psicanalistas partem do pressuposto de que é possível e necessário voltar a escutar a loucura. Que na loucura há um fragmento de verdade, que precisa ser dito por ela mesma. Que nunca deveríamos colocar palavras na boca da loucura alheia. E é exatamente por esse gesto que nossa loucura cotidiana começa. Antecipamos palavras. Colocamos o que já sabemos sobre o outro à frente dele. Em geral, fazemos.
Isso baseados na negação de nossa própria loucura. Repetimos discursos e regras de escuta, que são uma espécie de recusa, ou de surdez metódica, contra a loucura do outro, o que, como já vimos, é uma forma de recusar, e não dar guarida ou hospitalidade para a própria loucura, expulsando-a para outro mundo. Na nossa loucura sempre se insinua, ainda em voz confusa ou abafada, um fragmento de nosso desejo. E por isso uma vida que não enfrenta as próprias loucuras, inocências, contradições ou irracionalidades é uma vida pobre, que adia a questão do desejo. Quanto ao que queremos na vida, e ao que somos, deixemos isso para depois. Quanto às perdas, decepções e incertezas, o amargo remédio universal. Trabalha que passa. Assim, tendemos a achar que aquele que se revela vulnerável, ou seja, que não esconde muito bem sua loucura, no fundo é um fraco que está pedindo misericórdia ou pena, ou um desajustado que precisa de mais controle, quando não de uma camisa de força. Se ele admite não conseguir resolver um problema sozinho, se não possui os bens simbólicos, ou materiais ser necessários, para ser alguém na vida, ou ainda porque se revele desorientado, e não saiba onde pretende chegar, sentenciamos que sofre de algum déficit de independência, ou de autonomia. Estar perdido ou sem lugar, estar sem meios ou empobrecido, ou sozinho e desacompanhado são as três figuras fundamentais da vulnerabilidade, e são objeto dos tratamentos hospitalares mais variados, e também são as expressões de nossa loucura. Estar fora de si, fora da casinha, desorientado, falando sozinho. Elas são a parte escondida de nós, e que concorre para que nos tornemos surdos, aqueles que insistem em se fazer espelhos de nossa vulnerabilidade, dependência e loucura. Daí a importância de reconhecer e experimentar sua própria vulnerabilidade, para poder reconhecer e acolher a vulnerabilidade do outro. Mas o que fazer com isso? Depois de acolher, de cuidar e de nos perder para nos reencontrar, há ainda uma espécie de fecho da escuta. O momento no qual o viajante retoma sua jornada, que volta para o mundo do trabalho, o mundo onde não há parêntese, e o encontro é raro ou inexistente. O momento em que deixamos e levamos algo, que nos sentimos mais fortes ou municiados para uma nova aventura, é o momento em que nos tornamos hospedeiros. Momento em que passamos a carregar e, possivelmente, transmitir as experiências da hospitalidade, do hospital e do hospício. Aqui entra em jogo o que se pode chamar de silêncio elaborativo, aquele que decorre de uma palavra que cala fundo e que demora para ser escutada. Suportar o silêncio envolve, nesse caso, suspender a reação, dar tempo para que o que foi dito ressoe e seja reconhecido em toda a sua consequência e extensão. Deixar que, como uma doença que precisa de um tempo de incubação, coisas subterrâneas e invisíveis, aconteçam antes de aflorar com uma novidade. Essa é a função do silêncio na etapa hospedeira da escuta. Respeite esse momento antes de publicar essa descoberta incrível no Facebook ou Instagram. 18. Simpatia não é empatia. O termo empatia foi introduzido por Robert Vischer em Sentimento Ótico da Forma, 1873, como projeção do sentimento humano para o mundo da natureza. 19. Eduard Titchener traduziu o termo alemão Empfindung, usando a derivação grega de pathos, para empatia. Pathos, em grego, remete tanto à paixão quanto ao sofrimento, e ainda, à capacidade de afetar-se com o outro. Menos do que doença, pathos é conflito. O termo alemão continha o radical em e o verbo fühlen, sentir, o que nos leva ao sentimento de unidade. Vischer tentou discernir esse sentimento de unidade de experiências conexas como sentir com, mitfühlen, o sentir junto, zusammenfühlen, e o sentir próximo, nachfühlen. Ele também tentou separar sentimentos, fühlen, de sensações, Empfindung. A polêmica terminológica seria apenas um preciosismo, se não atentássemos para a importância da diferença entre identificação e empatia. A cultura da simpatia se dissemina pela popularização de imagens digitais, e pela condição, cada vez mais importante, de uma afinidade estética preliminar como condição para a produção de sentimentos de admiração, respeito e interesse. Animais de estimação, crianças felizes e sorvetes de morango são simpáticos. Freud leu Lipes, que leu Vischer, e usava o termo Empfindung, para designar os encontros mais promissores entre analista e analisante. A empatia, combinando
Sua versão alemã com a inglesa é um percurso de reconhecimento, não apenas um afeto pontual. Se a empatia é a atribuição de traços humanos à natureza, podemos dizer que ela é ao mesmo tempo psicológica, política e estética, como é também a ideia de catarsis, ou seja, purificação ou cura que decorria da encenação das tragédias gregas. Mas simpatia não é empatia. Sine é um prefixo grego, que significa junto com, por exemplo, em sincronia, junto no tempo, ou em sintoma, o que corta, ou cai junto. Patos é um termo grego, que remete a 4 linhas de tradução, todas mantendo uma relação muito íntima com a experiência da escuta. 1. Patos indica aquele que sofre ação, sugerindo, portanto, passividade, como a que encontramos na palavra paciente, ou no próprio termo passividade. Paciente e paciência nos remetem à atitude humilde de quem recebe, espera, dá hospedagem ao outro. 2. Patos opõe-se à razão, indicando sentimento e afetos, tidos habitualmente como fonte de nossas paixões e de nossas loucuras. Para Platão, havia 2 cavalos que a alma conduzia em seu passeio de contemplação das ideias antes de ela encarnar em um corpo específico. Um dos cavalos representava a razão, logos, e o outro a paixão, patos. Quando o cavalo da paixão estava muito irritadiço, levava a alma a se ocupar demais com ele, e, portanto, perdia tempo de contemplação das ideias, as essências que depois são objeto de nosso conhecimento. 3. Patos aparece também como radical ligado ao adoecimento e ao conceito moderno de doença. A anatomopatologia é a ciência que estuda os transtornos dos órgãos e tecidos. Uma descoberta patológica é aquela que tem valor diagnóstico para o reconhecimento de sinais patológicos e, portanto, pode nos levar a uma pista prognóstica sobre como a doença pode evoluir. O patológico se encontrará aqui como objeto que cuidamos quando vamos para o hospital. 4. Em último lugar, pato significa, também na filosofia, disposição ou capacidade de ser afetado pelo outro. Deixar-se marcar pelo outro envolve abertura, para que o encontro com ele faça memória, deixe um traço. Ser afetado é diferente de assumir o ponto de vista do outro. O ponto de vista é um conceito da ótica e da geometria que reduz o sujeito a um ponto em vista, um ponto de onde olhamos. A capacidade de afecção, afectio, tem a ver com o arco de afetos, emoções e sentimentos reverberados pela escuta no contexto da existência de um corpo. Quando nos tornamos hospedeiros da potência das palavras e do dizer que as acompanha, não é porque retemos o sentido ou os conceitos do que foi dito, mas porque incorporamos, tornamos aquilo parte de nosso corpo. A simpatia é parte da empatia, sugere sentir junto, identificação e alinhamento entre iguais. Simpatia acontece quando sentimos que o outro gosta das mesmas coisas que nós, que ele faz as coisas como nós fazemos ou como gostaríamos de fazer. O simpático, portanto, é um nós ampliado, o acontecimento de nos reconhecermos, com pequenas deformações, para mais ou para menos no outro. Isso é muito importante, e sem simpatia a escuta pode ser prejudicada. Simpatia e tolerância são importantes para a escuta, mas não suficientes. Há psicanalistas importantes e eficientes, que se notabilizaram por sua antipatia, falta de educação, secura ou maus modos. Simpatia não é suficiente para nos transformar, porque ela nos mantém no nós, e a transformação só acontece quando incorporamos uma diferença ou mais um, como dizem os ribeirinhos do rio Xingu. 20. Quando há simpatia sem empatia, estamos no domínio das convenções e da manutenção da circulação sabida e conhecida do sentido e dos lugares constituídos. Simpatizar ajuda muito a sobreviver a um primeiro dia de trabalho ou de aula no colégio novo. Por isso, quando chegávamos na classe logo, batíamos o olho para encontrar alguém com uma camiseta do KISS, que usasse um tênis. Parecido, qualquer sinal mínimo de identificação neste mundo cruel. A verdade é que essa busca por sinais simpáticos, no meio do oceano de vergonhas e medos, ocorre o tempo todo, sem que a gente perceba. Isso acontece porque antes de acharmos uma pessoa simpática, nosso cérebro vai olhar para ela e compará-la com os vários padrões acumulados durante a vida. Jeitos de falar, palavras que usa, microexpressões faciais, modos de olhar, de andar, etc.
Feito isso, o cérebro vai nos emitir a percepção se a pessoa é simpática ou não. Assim, não adianta muito esforço para ser ou parecer simpático, porque no final não é isso que se transmite. Nossas intenções são muito poderosas e potencialmente comunicantes. Quando, por exemplo, uma pessoa quer mostrar que sabe alguma coisa, o que chega ao outro é exatamente isso. A sua intenção de mostrar que sabe, e não que ela simplesmente sabe. O resultado é que a gente acaba achando-a só metida ou antipática, e não inteligente. O mesmo acontece com quem quer ser simpático. Querer ser obriga a pessoa a uma série de interpretações teatrais, que pouco transmitem de simpatia, mas podem facilmente ser chamadas de inconveniência, inadequação ou só chatice mesmo. Consideramos a simpatia como a primeira e essencial etapa da escuta, que faculta o contato inicial, a criação de intimidade, as conversas animadas em mesas de bar, os almoços de domingo com a família. Mas é preciso ir além dela se quisermos construir relações mais sustentáveis e uma sociedade mais tolerante e inclusiva. É preciso passar da simpatia para a empatia. A empatia compreende a simpatia, mas vai além dela. O termo remete à noção de sentir com Mitfühlung, que é antes de tudo uma experiência estética. A empatia poderia ser definida então como nó ou circuito que liga ou dá unidade aos nossos modos de escutar o outro. 1. Hospitalidade, como acolhimento do viajante estrangeiro ao qual nos dobramos e tentamos falar sua língua. Até aqui a simpatia é bem-vinda e necessária. 2. Hospital, pois quando ele começa a falar, caminhamos para um ponto de partilha de nossa vulnerabilidade, de nossas insuficiências e problemas. Nesse ponto, descobrimos que há coisas que o amor não cura e que o acolhimento não resolve. É o momento diagnóstico da escuta. 3. Hospício, pois escutar não é resolver os problemas dos outros, oferecendo soluções e caminhos que ele não vê, mas também aceitar o que alguém tem de incurável e de louco em sua demanda. Passamos então para o terceiro estágio, no qual a escuta se reúne com a criação e com a experimentação. 4. Hospedeiro, pois depois de acolhido, tratado e reconhecido, a escuta nos transforma, assim como o mundo introduzindo uma diferença produtiva no encontro ocorrido. A empatia não é um afeto básico, mas um percurso que dá unidade aos vários modos e momentos de escuta. Muitas vezes precisamos de mais hospitalidade do que hospício. Outras vezes dá-se o contrário. Falta loucura em nós. A escuta é tão mais empática quanto mais informa o seu interlocutor que todas as opções estão disponíveis. 19. Como construir para-se um órgão de escuta. Joseph Leopold Auenbrugger, 1722 a 1809, foi um médico austríaco professor da Universidade de Viena, quase um século antes de Freud tornar-se um de seus alunos. Admirador de óperas, chegou a escrever um libreto para uma das composições de Salieri, imortalizado como inimigo de Mozart. Sua aptidão musical combinou com sua vocação médica quando ele, em visita aos vinhedos franceses, percebeu que os especialistas no fabrico do vinho desenvolveram um instrumento para inferir a quantidade de açúcar que havia dentro da uva e daí calcular a hora exata para a colheita, ou para o transporte de um barril para outro. Essa técnica consistia em tocar suavemente no barril e escutar o tipo de eco que o toque despertava, mais abafado ou mais agudo, mais reverberativo ou mais surdo. Auenbrugger transportou o problema para a dificuldade de inferir condições clínicas de pacientes com dificuldades cardíacas e respiratórias. A partir disso, inventou um método que consistia em bater suavemente no peito dos pacientes ouvindo e interpretando o ruído produzido. Em 1761, ele publica, sem grande repercussão, o livro chamado Uma Nova Descoberta, que habilita os médicos a detectar doenças escondidas no peito a partir da percussão. 21. Um dos trabalhos mais importantes da história da medicina diagnóstica. Apesar de simples e eficaz, a técnica da percussão não foi suficiente para que a medicina escutasse as implicações do que o médico austríaco havia descoberto.
A situação mudou de figura quando um médico francês chamado René Laennec, 1781 a 1826, enfrentou dificuldades com o caso de uma jovem paciente muito gorda com seios fartos e apresentava um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. As condições eram tais que ele não conseguia aproximar os ouvidos do peito da paciente e a percussão não atingia o resultado esperado, dada a massa corporal dela. Laennec teria se inspirado na brincadeira de algumas crianças, que viu perto do Louvre, para resolver o problema. Ele percebeu que as crianças colocavam o ouvido nas duas extremidades de uma longa peça de madeira, e que assim transmitiam sinais de um lado para o outro com um pino que arranhava o tubo. No dia seguinte, Laennec enrolou um pedaço de papel, amarrando com uma corda, de forma a ouvir o coração da paciente. Laennec também era carpinteiro, e construiu uma peça de cilindro oco de madeira, passando a usá-la para ouvir os sons do peito dos pacientes. Em 1819, dividiu o cilindro em duas partes, introduzindo um pedaço de madeira sólida, para escutar os sons do coração, e estava inventado o estetoscópio. A história serve para ajudar a distinguir e conectar duas práticas diferentes: ouvir e escutar. Várias línguas fazem distinção entre a capacidade de ouvir, hearing, entendre, ou seja, a habilidade sensorial de identificar variações nos sons, e a arte de escutar, listening, écouter, ou seja, tramitar e conectar sentidos e conceitos. O sentido mais forte de escuta, que estamos propondo neste livro, envolve considerar que além da relação entre o que se ouve, o eco das batidas do coração, e o que se escuta, o significado patológico ou diagnóstico dessa variação, devemos considerar a relação entre quem diz e quem escuta. Por isso, quando estamos na arte da escuta, nos separamos um pouco da pergunta. O que esta pessoa quer dizer pela pergunta? O que esta pessoa faz comigo quando ela me diz, o que me diz, e como me diz? Que corpo se produz pela escuta? Há pessoas que escutam com os ouvidos, outras que são capazes de escutar com os olhos, outras ainda fazem do corpo todo um órgão de escuta. Confirmamos assim a regra do fala, que eu não te escuto. A maior parte do que entendemos tem a ver com o contexto, com as antecipações de discurso, e do poder que fazemos, com o tom de voz, com a forma como inferimos coisas sobre o outro a partir de sua aparência e circunstância. As propriedades paralinguísticas da fala consomem outra grande parte do nosso pré-entendimento do sentido e das pessoas. O tom de voz, a velocidade da fala, a troca de turno, a entonação e a melodia. Quase tudo nos coloca em um clima específico de humor e de afeto que parece decidir a maior parte das partidas. Parece que sobra pouco para as palavras. Mas justamente por isso, que o pouco que depende das palavras é tão decisivo assim. Para desenvolver seu órgão de escuta, basta lembrar da invenção do estetoscópio. Primeiro é preciso saber tocar suavemente no outro, tatear hospitaleiramente e com delicadeza as palavras, deixar algum intervalo para ouvir o silêncio que atravessa a troca de palavras e de turnos. Torna-se uma espécie de caverna, lisa e sem muitas rugosidades. Um tambor de reverberação é uma tarefa difícil, pois significa silenciar suas próprias vozes, antecipações e preconceitos quando se está a escutar o outro. O segundo passo é produzir algumas escalas de comparação. Para saber quando a batida está seca ou surda, é preciso ter escutado muitos peitos, abertos e fechados, gordos e magros. Mas é importante levar em conta que toda escuta acontece no interior de uma série, numa escala de base ou repetição, que informa o que para aquela pessoa é um grave, e o que é um agudo, quando está subindo uma oitiva, e quando está usando um sustenido. Aprender a escutar pressupõe ouvir. Para apreciar uma orquestra, é preciso separar e conseguir ouvir ao mesmo tempo, e de forma combinada, as madeiras e cordas, a melodia e a harmonia, o ritmo e os acordes. Assim como o médico separa os sintomas e sinais ordenando-os em sequências e séries, fazemos o diagnóstico do que se está escutando, em vez de simplesmente reagir, em bloco, com ou contra o que se gosta, ou não. Aquele que não formou uma audição do outro só consegue apreendê-lo em bloco, dizer gostei ou não gostei, amargo ou doce. Aqueles que se dedicam à arte da escuta, lidam com a coisa, como os enólogos lidam com o vinho.
Ele tem uma cor, uma consistência, desce redondo ou quadrado, tem tons de madeira ou frutas. Quanto mais coisas são percebidas no vinho, mais interessante é a experiência, a não ser que o sujeito fique tão interessado nisso que esqueça que o vinho é só um instrumento para a gente ficar junto e compartilhar um bom momento. O terceiro passo da escuta depende de escutar a brincadeira das crianças. Perceber conexões que não são evidentes e não pertencem à mesma série na qual as palavras e os turnos que estão sendo trocados. Sair da primeira bola, arriscar a segunda. Nesse caso, precisamos contar com a presença de afetos discordantes e com as contingências reais que temos diante de nós. Lembremos que o caso zero do uso do estetoscópio era uma senhora obesa. O médico tinha vergonha de encostar o rosto nos seios dela. Isso não ia adiantar de qualquer forma, porque não conseguiria ouvir nada naquelas condições. A loucura é o que temos, não adianta imaginar que se o mundo fosse melhor, e se as pessoas fossem mais compreensivas e educadas, tudo seria diferente. O quarto passo envolve passar da empatia, que une o acolhimento e o cuidado, ao que se diz e ao que se escuta, para a criação lúdica. A escuta lúdica não implica manter-se sempre alegre e achar que a vida é linda, que se a gente fica junto e se ama tudo vai acabar bem. Não vai. Aliás, em geral, para que a gente fique junto desse jeito, é preciso altas doses de desescutamento e surdez. Experimente criar seu próprio estetoscópio. Que tipo de brincadeiras você tem para interromper o fluxo da conversa? Que tipo de suspiros e de toques você se dá para chamar a sua própria atenção para o silêncio? Onde em seu corpo você escuta as palavras que os outros te dizem? Elas ficam circulando, como uma cadeia de carbono fechada na sua cabeça quando você vai dormir. Experimente criar um exaustor de palavras para si. Experimente mudar o código das palavras para imagens, das imagens para as melodias. No fundo, as invenções de Auenbrugger e Laennec estão baseadas em um princípio muito simples para enfrentar problemas. Mude a linguagem que está usando para enfrentá-los. Mas lembre-se, a escuta é uma espécie de órgão sem corpo, ou de órgão à procura de um corpo, um órgão que exige sair de si para retornar a si. 20. Café com urso, ou sem urso. A cada segundo, a gente recebe por meio dos nossos sentidos 11 milhões de bits de informação. Desses 11 milhões, pasme, só capturamos conscientemente 40 bits. 22 Mais importante do que entender tecnicamente o que é um bit, é se confrontar com esta realidade. De tudo que você está recebendo neste exato segundo, por meio da sua visão, do seu olfato, da sua audição, do paladar e do tato, você só está armazenando mísero 0,00036%. Tipo isto. Em uma comunicação, em que você precisa passar uma mensagem, como fazer com que o que você está falando consiga passar por uma fresta tão estreita e seja realmente escutado? Não existe uma fórmula mágica para isso. Mas, e sempre tem um mais, que nos derruba ou que nos salva. Uma informação pode ajudar, e muito, nosso cérebro retém aquilo que nos emociona. É claro que os profissionais de propaganda sabem disso, e não à toa, os comerciais de televisão associam seus produtos às sensações que eles podem nos transmitir. Sensações de poder, pertencimento, prazer, amor, etc. Sabem que antes de sermos consumidores somos pessoas, e que o melhor jeito de nos conquistar é pelas emoções. Essa é a chave de ouro para quem trabalha com vendas. Os melhores profissionais da área compreendem que o cliente quer uma relação autêntica e sincera, e que a relação humana tem sido cada vez mais valorizada e entendida como um vínculo essencial para conquistar a sua fidelidade. Você deve estar se perguntando: mas o que esses palhaços acham que sabem sobre vendas? Bem, posso afirmar sem medo: palhaços e vendedores têm muito em comum. Quando digo isso para as equipes de vendas com as quais trabalho, todo mundo acha engraçado, mas não é uma piada. Nós trabalhamos com gente, e devemos, antes de tudo, numa abordagem, escutar seus estados físicos e emocionais, para vibrarmos na mesma frequência. Nada pior para uma plateia do que um palhaço que chega em dissonância com suas necessidades. Boa tarde, gente, e só tem 5 pessoas exaustas sentadas no auditório.
Para um bom palhaço, não existe plateia no genérico. Existe esta plateia, composta por estas pessoas, e que percebo, escuto, estarem neste estado específico. Ou seja, o palhaço se relaciona com as pessoas, que no momento estão público. Dessa forma, quando um palhaço visita um hospital, ele se relaciona com a pessoa que está paciente, com a pessoa que está acompanhante, com a pessoa que está enfermeira, que está médico, que está fazendo limpeza. Da mesma forma, bons vendedores se relacionam com pessoas que estão clientes. E, quando isso acontece de maneira genuína, o efeito é tão poderoso que, se a pessoa vendedor migrar para o concorrente, as pessoas clientes tendem a acompanhá-la. Fidelidade se dá por 2 fatores. Produto-relacionamento. Sempre que o cliente estiver na dúvida entre um produto ou outro, batata. O que desempata o jogo é quem tiver o melhor relacionamento com o cliente. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Escuta só. Por cerca de 2 anos, dei aulas regulares de escuta para um grupo de jovens no Bom Retiro, bairro tradicional da cidade de São Paulo. Para quem não conhece o Bom Retiro, imagine um formigueiro. As ruas e calçadas estão sempre abarrotadas de gente, pessoas de toda parte do Brasil, são atraídas pelos ótimos preços de roupas, tecidos e tudo que se encontra em armarinhos, que, no caso dos do bairro, poderiam ser chamados de armarinhões. Pronto. Leitor, Bom Retiro. Bom Retiro, leitor. Estão devidamente apresentados. Nesse período, raramente eu repetia o lugar onde tomava café antes das aulas. Entrava no boteco mais próximo de onde, a muito custo, conseguia estacionar o carro. Esse hábito de café aqui, café acolá mudou no dia em que, entrando num boteco na rua 3 Rios, ouvi uma frase enigmática. Hoje eu fiz um urso. O quê? Como assim? A frase mexeu com todas as sinapses e curiosidades, e estourou tudo ao mesmo tempo. Fiz um urso. Como é que alguém pode fazer um urso? E por que hoje? Quer dizer que nos outros dias, a pessoa fazia outros bichos? Descobrir o sentido daquilo tornou-se prioridade absoluta e instantânea. Por isso, nem cogitei disfarçar. Simplesmente me debrucei sobre a cena. Sentada num banquinho, uma senhora olhava atentamente para sua xícara de café expresso. Do outro lado, a mocinha do balcão se esticava toda, para se aproximar da cliente. Fiquei ali por uns instantes escutando o diálogo corporal estabelecido entre elas. Havia abertura e intimidade, e, até afeto. Continuei ali na escuta da cena toda, até que a menina do balcão disse, apontando para a chácara. Tá vendo, aqui ó, o focinho? Olha as orelhinhas. O tom de voz dela era de puro orgulho, e a senhora respondia isso com acenos positivos com a cabeça. Ambas olhavam atentamente para a espuma do café. A senhora comentou que uma bolha era o olho do bicho, e a balconista exclamou que era aquilo mesmo. Confesso que não vi nada além de espuma, mas, sem pestanejar, sentei-me e falei: quero um urso também. A mocinha riu. Respondeu que ia tentar. Não veio urso, mas algo parecido com uma estrela. Achei aquilo tudo muito divertido. O café com surpresa, o papo, a relação humana que havia lá dentro. Não preciso nem dizer que tomar café com urso, estrela ou o que viesse passou a ser a minha rotina de segundas e quintas-feiras, dias em que eu dava aulas no bairro. Como a matéria-prima do meu trabalho é o relacionamento humano, sou obcecado por observar a relação entre balconistas e vendedores com seus clientes. Rapidamente, percebi que os fregueses eram fiéis. Nas segundas, encontrava o público das segundas. Nas quintas, as pessoas das quintas. Gente que, como eu, devia ir ao Bom Retiro em dias específicos para dar aulas, fazer compras, essas coisas. Era encantador ver como a Mércia, a criadora de ursos e outros desenhos, comandava o café e o papo animado. Ela não escutava só o que as pessoas diziam. Estava atenta ao estado de cada um, e ao que era dito pelos seus silêncios e posturas do corpo. Oi, dona fulana. Cortou o cabelo e ficou ótimo. Seu Antônio, tô achando o senhor meio borocochô, posso ajudar? Durante um bom tempo, minhas manhãs de segunda e quinta foram assim, de conversas com a Mércia e os seus clientes.
trocando papo furado e fazendo desabafos possíveis na pouca intimidade. Nada muito profundo. Miudezas que fazem a vida da gente tão grande. Soube que a Mércia tinha um filho, que era solteira e tinha sonho de cursar alguma faculdade. O seu Antônio morava no bairro há mais de 30 anos, e não saía de lá. Por nada. A dona Neuza era professora ali do lado, tinha perdido um filho, e rezava para ele toda noite. Aquele bar tinha se tornado um espaço de escuta. Local de acolhimento e cuidado. Um pequeno milagre no meio do caos. Ao pisar no boteco, deixávamos de ser as formigas da calçada, e voltávamos a ser pessoas com sonhos, frustrações, alegrias, saudades e contas a pagar. Até que, numa segunda-feira, uns 7, 8 meses depois, a Mércia me contou que ia sair dali. Não queria mais deixar o filho, o dia todo com a mãe, morava muito longe e tinha decidido fazer cursinho. Mostrou, toda orgulhosa, uma apostila. Quarta-feira seria seu último dia de trabalho. A notícia me bateu de um jeito esquisito, mas eu disfarcei e tratei de incentivar. Falei aquelas frases de sempre, tipo você merece, a gente tem que correr atrás do que quer. Terminei de tomar meu café, dei 2 beijinhos nela e fui embora. Só bem mais tarde eu fui capaz de perceber o que significava bateu de um jeito esquisito. As minhas manhãs de segunda e quinta não seriam mais as mesmas. Eu não teria mais aquele espaço, antes de voltar para a loucura da rotina, para escutar aquelas pessoas, e também para me sentir escutado por elas. Estava me sentindo órfão das minhas manhãs de humanidade. Mas uma coisa me incomodava ainda mais, eu estava zangado comigo mesmo por não ter conseguido dizer para Mércia, como ela tinha sido importante para todos nós. À noite, desabafando com a Cris, minha mulher, ela se ofereceu para me levar lá na quarta-feira, já que nesse dia ela também daria aula no bairro. Fui dormir mais satisfeito. Chegou a quarta, fomos ao Bom Retiro e, ao chegar ao boteco, tive uma surpresa. O lugar estava lotado. Lá dentro, espremiam-se os clientes de segunda, os clientes de quinta e outras pessoas que eu não conhecia. Provavelmente clientes da terça, da quarta, da sexta. Muitos estavam com presentes para Mércia e para o filho, que só conhecíamos por foto. Todos provavelmente, como eu, sentindo-se também órfãos das suas manhãs de humanidade. Hoje, nos trabalhos que tenho desenvolvido com equipes de vendas, sempre costumo lembrá-las de que a arte dos palhaços e dos vendedores não é a técnica da fala ou do convencimento, mas está sempre subordinada à arte maior da escuta. Conto a história da Mércia, para ilustrar a importância dos 4 Hs, para quem trabalha nessa área. O boteco ali na Rua 3 Rios, era um lugar de hospitalidade, pois nos sentíamos acolhidos. Um hospital, pois nos oferecia repouso e uma pausa da loucura que, ali do lado, na calçada, nos espreitava. Era também um hospício, porque naquela pausa podíamos ser quem éramos, e estar como estivéssemos encontrando pessoas, as mais diferentes, e inesperadamente loucas. E finalmente, por recebermos tudo isso, todos nos tornávamos hospedeiros, carregando e transmitindo a experiência ali vivida. A função hospedeira, no contexto de vendas, equivale a uma versão aditivada do eficientíssimo boca a boca. Depois de refletirmos sobre esta história, costumo encerrar os encontros com os animadíssimos times de vendas lançando uma pergunta: qual urso você está oferecendo aos seus clientes? Se você gostou de escutar o audiobook, não esqueça de curtir, comentar dicas de livros, e se inscreva no canal, para receber notificações das novidades aqui no Audiolivro 48, e compre agora o livro no link na descrição, e assim você estará ajudando o nosso canal. Obrigado!